Boa noite. Você viu meu microfone? Nossa, eu tô um nojo agora. Meu irmão, agora meu braço está livre. Muito bom. A gente ganhou de presente, queria agradecer ao Rafa Songs. Rafa Songs foi pregar lá em Vitória, ele falou, você tem um microfone assim? Eu falei, não. Então vou te dar um de presente, enviou para nós. Aplaude ao Senhor pelo Rafa aí. Obrigado, Rafa. Glória a Deus. Vamos lá, vamos começar uma série nova esse mês. A série desse mês é Multiplique. Vou ensinar vocês a ter muitos filhos. Faz assim com suas mãos. De manhã tinha umas mulheres que faziam assim, ó. Glória a Deus, vocês viram que eu estou bom nisso, né? Então depois, qualquer coisa, vocês pedem, eu dou umas dicas para vocês lá. Vamos embora, Gênesis capítulo número 1, verso número 28. Abre aí, Gênesis 1. Você que está nos visitando, Gênesis, primeiro livro da Bíblia, capítulo número 1, verso de número 28, fala sobre a criação do homem, ok? Criação do homem. Gênesis 1, 28. Diz assim: E Deus os abençoou e lhes disse: Sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na. Tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Feche seus olhos. Pai, estamos diante da Tua palavra e nós queremos ser ministrados hoje aqui em família. Então eu quero te pedir, libera o Teu Espírito Santo sobre nós, nos guia em toda a verdade, ministra o nosso coração, renova a nossa mente, o nosso entendimento, transforma-nos de dentro para fora, Senhor. Senhor, eu quero te pedir que sofismas caiam por terra aqui nesse lugar, que fortalezas mentais sejam implodidas aqui pela Tua verdade, Pai. Nós entregamos tudo ao Senhor, submetemos tudo ao Senhor no nome de Jesus. Amém e amém. Como eu disse, esse texto fala da criação do ser humano, e esse é o mandato cultural de Deus. É isso que Ele diz ao criar o homem. Ele abençoou a gente dizendo: sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na. Então há uma ordem sobre nós em relação à operação matemática que Deus mais ama: multiplicação. Nosso Deus é um Deus de multiplicação. Quando você começa a olhar as coisas que Deus faz, sempre tem a ver com multiplicação. O contrário também é verdadeiro. Quando você vai olhar as coisas que o diabo faz, que o inimigo das nossas almas faz, tem a ver com o quê? Com divisão. Quando Deus abençoa um casal, o que tem? Multiplicação. Quando o diabo quer entrar numa casa, o que acontece? Quando o diabo quer entrar numa empresa, o que acontece? Quando o inimigo quer entrar numa igreja, o que acontece? Divisão. A operação matemática de Deus é a multiplicação. Nós fomos criados para multiplicar. É claro que, analisando, interpretando diretamente esse texto, ele está falando primariamente de ter filhos, porque era o primeiro casal que encheria a terra. Então sejam fecundos, multipliquem-se. Tenham filhos, que terão filhos, que terão filhos, e encham a terra. Mas também está dizendo sobre multiplicar tudo que Deus coloca nas nossas mãos. Tudo que Ele deposita em nós. Porque foi assim que Ele criou todas as coisas. Ele criou uma árvore com um fruto que dentro tem uma semente. Um potencial de multiplicação. Que não pararia somente naquela maçã, mas que aquela maçã tem um potencial de gerar muitas e muitas macieiras e encher a terra com aquela fruta. Então, sempre Deus está envolvido com multiplicação e há uma ordem sobre nós de multiplicar. Por que Ele diz para multiplicarmos e enchermos a terra? Porque se você olhar versos antes, 26, Ele vai dizer que nos criou a imagem dEle. A missão que nós temos enquanto seres humanos, guarda isso, a sua missão enquanto ser humano é revelar o Deus invisível na terra visível. De novo,
A sua missão enquanto ser humano é revelar o Pai que está nos céus aqui na terra. Então ele cria esse ser chamado ser humano, a imagem dele, para quê? Para que ele fosse conhecido em toda a terra, para que a glória dele cobrisse toda a terra. Então nós estamos nessa missão, nós temos que multiplicar aquilo que Deus colocou na nossa vida, a fim de revelar quem é o nosso Pai, e o nosso Pai é um Deus de multiplicação. Eu quero hoje olhar com você uma parábola em que Jesus mostra isso claramente para nós. Então abre aí comigo, Mateus capítulo de número 25. Mateus 25. Se você é novo aqui, primeiro livro do Novo Testamento, ok? Então vai lá no Novo Testamento, capítulo de número 25. Nós temos 4 relatos do Evangelho: Mateus, Marcos, Lucas e João. 4 testemunhas do que aconteceu, na vida de Jesus. E nós vamos ler o relato de Mateus, capítulo 25. E eu quero ler a partir do versículo 14 com vocês. Mateus 25, 14. Ele vai falar de uma parábola. Para você entender o contexto, ele está começando a falar sobre o fim dos tempos, sobre o período em que ele seria ressuscitado, assunto aos céus e vai voltar. Então ele está falando sobre esse período, ok? Então Mateus 25, 14 diz assim: pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2. Fiz alguma coisa errada aqui, gente, espera aí. Vou ter que ler aqui no papel, porque eu editei meu texto sem querer. Vamos lá. E também será como um homem que, ao sair de viagem, chamou os seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2 e a outro 1, e cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos, saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos, ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento, saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou contas com eles. O que tinha recebido 5 talentos, trouxe outros 5 e disse: o senhor me confiou 5 talentos? Veja, ganhei mais 5. O senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: o senhor me confiou 2 talentos? Veja, eu ganhei mais 2. E o senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e eu o porei sobre muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Por fim, veio o que tinha recebido 1 talento e disse: eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso tive medo. Saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que pertence ao Senhor. E o Senhor respondeu: servo mau e negligente. Você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei? Então você deveria ter confiado meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse eu recebesse de volta com juros. Tirem o talento dele e entregue-no ao que tem 10, pois a quem tem, mais será dado, e terá em grande quantidade, mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. E lancem fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. O que eu quero ver com você nessa parábola? A primeira coisa é que o Senhor confiou os seus bens aos seus servos. Aqui ele está falando sobre talentos, ok? Talentos não é talento de habilidade, talento era uma quantia de dinheiro. Então esse Senhor chamou os seus servos e deu para eles essa quantia de dinheiro, para que eles então negociassem, multiplicassem aquilo para quando o Senhor voltar. A primeira coisa que eu quero te mostrar é que ele deu esses talentos. Ele deu. E é claro que nós não estamos falando aqui de dinheiro, porque
as parábolas são sempre simbólicas. Ele está falando sobre algo que ele deu para todos os servos. E o que é isso? Dá uma olhada comigo, Efésios capítulo 2, na verdade vamos colocar na tela, Efésios capítulo 2, verso de número 8, é um texto muito conhecido, olha só. Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé, e isto não vem de vocês, é um dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então a gente conhece muito bem esse texto, verso número 8, verso número 9. A nossa salvação é pela graça, mediante a fé. E aí ele deixa muito claro, é um dom de Deus. O que é dom, gente? Presente de Deus. Ele está dizendo, essa graça é um presente de Deus, ou seja, Ele dá. Não é um pagamento para quem é bonzinho, para quem acerta, para quem fez tudo certo. Não, é um presente de Deus, de graça. Ele dá para cada um. Então nós sabemos, de forma muito clara aqui nessa casa, que nós somos salvos pela graça. Não é obras. Então ninguém pode bater no peito e falar, eu sou top, eu sou salvo porque eu sou top, porque eu jejuo, eu oro, eu dou dízimo. Não! Nós somos salvos pela graça, nós estávamos mortos em nossos pecados e delitos. Não tinha nada que a gente podia fazer para ser salvo, mas Ele nos achou e Ele nos presenteou com a salvação. Amém? Você crê assim? Agora, a gente sempre esquece de ver a continuação do texto. Essa graça que salva fala de algo mais na continuação. Olha o verso número 10, que é um parágrafo só, é uma ideia só. Verso número 10 diz assim: pois, ou seja, se isso é verdade, precisa acontecer essa segunda coisa. Pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Olha o que ele está dizendo nesse texto, presta atenção. Que eu e você recebemos a graça. A graça salva, sim ou não? Sim, mas além de salvar, ela nos empodera para cumprir a nossa missão. Ela não apenas te tira do negativo e te põe do zero, agora ela te empodera para você andar nas boas obras. As boas obras de que antemão foram determinadas para você. Ou seja, existe uma missão de Deus, um propósito de Deus específico para você. Mas só é possível cumprir esse propósito através da graça. Esse presente que Deus nos dá. Essa palavra graça, gente, volta ali para mim, por favor. Essa palavra graça, vocês são salvos pela graça, é a palavra charis no original, tá? Seria charis, mas a gente lê charis, ok? Então deixa eu te mostrar um outro texto, olha que interessante. Romanos capítulo número 12. Romanos 12, verso 6. Diz assim, ó: temos, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi confiada. Então, pode passar, a palavra graça significa charis. Coloca o próximo aí para mim, por favor. A palavra graça é charis. Agora olha que interessante, a palavra dons. A palavra dons é charis mais ma. Pode passar, gente. A palavra dons é carisma, que a gente fala carisma. Tanto você já ouviu o termo carismático. É uma comunidade, uma igreja que crê nos dons do Espírito, tá? Então, a palavra graça e a palavra dom, ela vem da mesma raiz. Por quê? Porque quando você recebe a graça de Deus, que salva, é a graça de Deus que te empodera para viver a missão que você precisa cumprir na terra. Entenda uma coisa, salvação não é o fim. Salvação não é o fim. Perdão de pecados, regeneração não é o fim. Senão Jesus não usaria o exemplo de nascer de novo. Você acha que ele usaria o exemplo de nascer de novo se aquilo fosse o fim? Acabou a obra. Não. Então, salvação é um meio para te colocar no propósito de Deus. Então essa graça, ela te salva
e te empodera para você viver a sua missão. Ela te dá dons. Ela derrama sobre você um carisma. O que é esse carisma, gente? Olha que legal essa definição para esse carisma. É um dom específico da graça que empodera, ok? Um indivíduo para realizar o que ele foi criado para fazer. Então, sobre cada pessoa aqui é derramado um carisma. É derramado um dom de Deus. Então o que ele está dizendo nessa parábola? Ele chama os servos dele e dá para eles presentes. Dá para eles carismas, dá para eles essa graça, esse empoderamento no Espírito para cumprir a sua missão. Se você está vivo, é porque você ainda precisa cumprir a sua missão, porque o dia que você terminar a carreira, o dia que você terminar a corrida, Ele recolhe você. Se você acordou hoje, é porque ainda tem coisa para fazer, então a gente precisa desse empoderamento do Espírito para cumprir essa missão. Então sobre cada um aqui é derramado um dom, é derramado um carisma. Agora a segunda coisa que eu quero te mostrar é que Ele chama os seus servos e distribui esses dons. O que eu quero te mostrar é que não tem um servo que não recebeu nada. Não tem um servo que ele falou, dei 5 para esse, 2 para esse e nenhum para esse. Então você que não recebeu nenhum, procura os irmãos que tem vários e vai assistir culto na igreja deles. Tem isso? Não. Ele deu dons para todos. Se é um servo dele, se foi regenerado pela graça, vai ter dons de Deus sobre a sua vida, te empoderando para você andar nas boas obras que Ele já de antemão preparou para você. Eu quero quebrar um sofisma, uma fortaleza na mente de várias pessoas aqui. É mentira que você não tem nenhum dom. Eu vou falar de novo. Se o Satanás achou a boca de alguém na sua história para falar que você não pode, que você não consegue, que você não vai dar em nada, que você não tem dom nenhum, talvez te comparando com o irmão, te comparando com primos, ei, isso é mentira de Satanás. Ele chama todos os servos e dá dons para cada um. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Então se você teve um encontro com a graça de Deus, você teve um encontro com a caris, você tem um carisma. Agora, é verdade que Ele deu 5 para um, Ele deu 2 para outro, e Ele deu 1 para outro. É verdade que é diferentes dons que Ele distribui, e quantidades diferentes, e o texto diz conforme a capacidade. Ok? Então o que eu quero mostrar para você é que você tem um dom. Primeira coisa, não caia na cilada de comparar dons. Quem aqui, lendo o texto, vem assim um pensamento em você, lá do fundo, que injusto. Poxa, 5 para um, 2 para o outro, 1 para o outro. Se eu sou esse que recebo 1, eu ia ficar nervoso. Esse é o lance. Não é para você se comparar com o outro, porque um é pouco se comparado com o do outro. Mas Ele não te chamou para se comparar com o outro, Ele chamou você para ser fiel com o seu. Deixa eu falar uma coisa para você. Cada minuto que você passa se comparando com alguém é 1 minuto a menos que você não usou para multiplicar o que Deus colocou na sua vida. E fica tranquilo, Ele não vai te cobrar do dom do seu vizinho, Ele vai te cobrar do que Ele deu para você. E vamos ser sinceros, se vai ter um acerto de contas, quem está mais complicado é quem tem 5. Sim ou não? Porque para quem muito é dado, muito será cobrado, meu irmão. Se o cara nasceu com um monte de dom, fica tranquilo, o mais complicado é ele entre nós. Seja fiel para o que Deus colocou na sua vida. Sabe, outra coisa que eu quero enfatizar com você, no contexto de Romanos 12, ele está falando de diferentes dons, né? E ele usa o corpo como exemplo.
A segunda coisa a primeira coisa é para de comparar quantidade de dons. A segunda coisa, para de comparar qualidade de dons. Porque nós cometemos um grande erro como igreja, gente, que é supervalorizar os dons que aparecem. Supervalorizar, por exemplo, o dom de pregar. Supervalorizar o dom de cantar, de tocar, porque aparece. Ensinar, meu Deus, o ensino, que coisa maravilhosa e tal. Nós supervalorizamos isso, nós supervalorizamos os dons que aparecem. Mas Paulo vai dizer, mais digno de honra são os órgãos que não aparecem. Presta atenção nisso. Por exemplo, você pode chegar para alguém aqui, olhando assim e falar, meu Deus, aquele irmão tem um braço muito bonito, né? Um braço malhado, musculoso, assim. Deixa eu ver alguém aqui. Tá difícil, meu Deus. Os irmãos cuidam mais da alma aqui nessa comunidade, é uma coisa maravilhosa, né? O exercício físico é de pouco proveito, disse Paulo. Mas lembre-se que ele disse que não é de nenhum proveito, de pouco. Então faz um pouquinho, pelo menos. Então, imagina, você chega para o irmão e fala, meu, que braço bonito, olha, esse irmão malha, esse irmão, né, meu Deus, deve estar na academia todo dia. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Se acontecesse um acidente e um irmão perdesse o braço, ele continuaria vivendo? Sim ou não? Sim? Né? Nós já vimos pessoas com o braço amputado, usam o outro. Já vimos pessoas sem os dois braços, que pintam com a boca, escrevem, fazem várias coisas e continuam vivendo. Agora, se uma pessoa perdeu o fígado, ela continua vivendo? Se uma pessoa perdeu o estômago, ela continua vivendo? E por que a gente não olha e fala, meu Deus, irmão, que fígado bonito. Irmão, fígado vistoso assim. Porque não aparece. Os órgãos vitais são aqueles que não aparecem. Posso te falar uma coisa? Pessoas que você não vê aqui nessa comunidade, na verdade sustentam muito mais essa comunidade do que pessoas que você vê. E se eu deixar de pregar aqui, vai trazer um prejuízo. Se os intercessores pararem de orar, essa comunidade não se sustenta. Tem pessoas aqui que sustentam essa comunidade em oração e que você não sabe o nome delas, você não conhece a face delas, você não celebra elas, mas elas são órgãos vitais desse lugar. Sabe que tem pessoas aqui que têm o dom da contribuição, e esse prédio aqui só está aberto porque elas estão cumprindo o chamado delas de contribuir, e eu e você nem sabemos o nome dela, e ela é um órgão vital aqui dentro. Quem está entendendo o que eu estou falando? Então você precisa estar em paz com o dom que Deus te deu e ser fiel com aquilo que Ele te deu e multiplicar o que Ele te deu. Olha que interessante, o texto de 1 Pedro 4,10, apenas ouça, 1 Pedro 4,10. Sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom, carisma, que recebeu, como encarregados a administrar bem a multiforme graça de Deus. Sirva uns aos outros com o dom que Deus te deu. E aí tem uma lista de dons. Tem alguns textos com lista de dons. Ouça, e eu quero que você se identifique, ok? Romanos 12, do 6 ao 8, tem uma lista. Ele fala de profecia, ele fala de ministério ou serviço, ele fala de ensino, exortação ou encorajamento, contribuição, liderança e o dom da misericórdia. Olha que interessante. Profecia, serviço, ensino, encorajamento, contribuição, liderança e misericórdia. A lista de 1 Coríntios 12, do 8 ao 10, ele fala de palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, de fé, de cura, de milagres, profecias, línguas, interpretação de línguas e discernimento de espírito. E aí, em 1 Coríntios 12, do 28 ao 30, ele adiciona o dom de socorro e o dom de governo. Então é uma lista de dons com diferentes dons.
Não é só ensinar, somente tocar, adorar, não. Há uma lista de dons, há uma lista de carismas que Ele derramou sobre nós para a gente poder servir um ao outro. E a pergunta é: qual a graça, o dom de Deus sobre você? Agora, algo muito importante para olhar nessa parábola é responder a seguinte pergunta: de quem são os dons? De quem são os bens, gente? São os dons de Deus. São os bens do Senhor. Ele chama os servos e confia a eles esses bens. Presta atenção no que eu vou te falar agora. A figura usada para nós cristãos é a figura do mordomo. E essa é uma figura maravilhosa. Por quê? Porque o mordomo, gente, mora na mansão, mas é dele. A mansão tem dono. O mordomo dirige a Mercedes, mas é dele? Não. Ele foi chamado para administrar, cuidar das coisas do seu Senhor. O dom que há sobre você é de Deus. O dom que há na sua vida é de Deus. Então isso precisa gerar duas coisas em nós. Primeiro, temor. Temor porque você não está enterrando o seu dom, você está enterrando o dom de Deus. Temor e tremor. Segundo, se você multiplicar, você não é o bom. Você não é o rico, você não é o milionário, porque o dom é de Deus. Então ninguém pode se gloriar na graça, porque foi de graça, é dele. A única coisa que a gente se gloria é de poder pegar a coroa e tirar e pôr nos pés dele e falar: está aqui, meu Senhor, multiplicado aquilo que o Senhor confiou a nós, como bons mordomos. Os dons, gente, são de Deus. Então a gente precisa ter essa clareza, que Ele nos confiou esses dons para glorificar a Ele e servir o outro. Qual é a tentação? Eu conheço muitas pessoas, você também, e até na mídia a gente conhece essas pessoas, que têm um carisma de Deus, têm um dom de Deus para realizar coisas maravilhosas, mas usam isso para construir o seu império. Usam o dom de Deus para o seu bel prazer. E o dom de Deus não é para isso. O dom de Deus é para servir o outro. Cada um sirva o outro com o dom que há na sua vida, para que a gente possa demonstrar a multissabedoria da graça de Deus. Presta atenção. O que eu estou dizendo para você é que um dia nós vamos prestar contas desses dons. Quando Jesus estava no deserto, jejuando antes de iniciar ali seu ministério, é exatamente a tentação que ele vive. Ele tem uma necessidade, ele está 40 dias de jejum, com fome, barriga provavelmente roncando. Ele tem uma necessidade, sim ou não? Ele está passando ali por uma necessidade. Satanás aparece e fala para ele assim: ô Todo-Poderoso, por que você não pega essas pedras e transforma em pães? E resolve sua necessidade com o seu dom. O que ele diz? Não. O que Jesus estava nos ensinando? O que Jesus estava afirmando em bold, em negrito para a gente? O meu dom não é para encher o meu estômago, o meu dom é para servir o outro. Quando que ele fez surgir pãozinho? Foi para ele comer? Não. Quando tinha 5.000 barrigas na frente dele, ele falou: agora chegou a hora de fazer aparecer pão, porque o dom é para servir o outro, é o dom de Deus para o outro. Isso aqui é muito louco, cara. É algo que o pastor Paulo Borges enfatizou com a gente, o dom, o presente do Douglas, sabe onde Deus depositou? Em vocês. E o dom, o presente de vocês, sabe onde ele depositou? No Douglas. Então qual é o objetivo do dom? Achar o dono. Entregar para o outro.
para quem o nosso dom precisa servir, para quem o nosso dom precisa alcançar, esse carisma de Deus. Agora vai chegar na parte tensa, porque esse Senhor volta, e Ele diz que há um ajuste de contas. Diga amém. Toda vez que você fala Maranata, você está pedindo ajuste de contas, venha. Venha, Senhor, volta, Senhor, e chama os teus servos para apresentar as obras. E aí Ele chama o que recebeu 5, e o que recebeu 5 multiplicou. Diga comigo, multiplicou. E Ele devolve 10 talentos para o seu senhor. E olha o que ele diz do mestre, ele ouve do mestre, perdão. Muito bem, servo bom e fiel. Aí ele chama o segundo, que tinha recebido 2, esse também multiplicou e devolveu 4. E o mestre diz, muito bem, servo bom e fiel. Então guarda isso que eu vou falar para você. Fidelidade a Deus está ligada a multiplicar o que Ele derramou na sua vida. Agora, Ele chama aquele que Ele deu 1, e aquele que Ele deu 1 não multiplicou, mas Ele guardou para não perder. Mas o Senhor respondeu, servo mau. Agora, olha que interessante, os que multiplicaram, servo bom e fiel. E aí o que não multiplicou é servo mau. E não seria infiel o contrário de fiel? Sabe o que ele fala? Servo mau e preguiçoso. Porque o contrário de fidelidade aqui não é simplesmente infidelidade, é preguiça com aquilo que Deus colocou na sua vida, com o dom que Ele derramou em você. Esse homem simplesmente enterrou o carisma, enterrou o empoderamento do Espírito para cumprir a missão que era dele. Ele diz, servo mau e preguiçoso, porque fidelidade ao Senhor é gastar a nossa vida para multiplicar o que Ele nos deu. Agora, olhando para esse último servo, por que ele não multiplicou? Por que alguns de nós não estamos multiplicando o dom que Deus derramou na nossa vida? Primeiro, ele não multiplicou porque ele tinha uma visão distorcida de Deus. Olha o que está em Mateus 25, verso 24. Sabendo que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e ajunta onde não espalhou. Olha a visão que ele tinha do Senhor. Ele via, gente, um Deus injusto. Ele via um Deus mau. Todas as vezes que você tiver uma visão distorcida do Criador, você vai ter uma visão distorcida da criatura. Toda vez que você tiver uma visão distorcida de Deus, você vai ter uma visão distorcida de você. Todo ser humano que está vivendo uma vida distorcida é porque não conhece a Deus verdadeiramente. Porque essa visão distorcida gera uma distorção da realidade ao nosso redor. Ele olha para esse Senhor e fala, eu sei que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e ajunta onde não espalhou. Gente, entenda uma coisa, desde o Éden, o trabalho do diabo é distorcer a imagem de Deus na sua mente, no seu imaginário. Lá no Éden ele coloca Deus como um estraga-prazer. Chega para a mulher e fala, é verdade que você não pode comer de nenhuma árvore? Quantas árvores eles não podiam comer, gente? Uma. Era um mandamento, uma leizinha, gente. Não come essa. Pode se esbanjar em tudo, não come essa. Mas qual que é o papo de Satanás? É verdade que o seu Deus cria fome, cria milhares de fruta e fala, não pode comer nada. Esse é o seu Deus? É verdade que ele é um estraga-prazer? Por quê? Porque o trabalho dele é você não conhecer o verdadeiro Deus. Porque se você conhecer o verdadeiro Deus, você é completamente liberto na sua vida.
Você começa a ter uma vida completamente abundante. Então tudo começa com a gente conhecendo a Deus, porque não tem como revelar a Deus, que é a nossa missão, sem conhecer a Deus. Esse homem, esse servo, não conhecia o seu Senhor. Segundo motivo, porque as pessoas não multiplicam os dons de Deus. Está no verso de número 25, a continuação. Então no verso 24 ele diz: sabendo que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e ajunta onde não espalhou. Verso 25: fiquei com medo e escondi o seu talento na terra, aqui está o que é seu. Segundo motivo, e talvez é um dos principais, porque as pessoas não multiplicam seus talentos, não multiplicam seus dons, se chama medo. Medo. Gente, muitas pessoas estão sendo tomadas pelo medo, estão sendo dominadas pelo medo. E medo tem a ver com autopreservação. O medo tem a ver com olhar para si e tentar se proteger. Eu enterrei para não me encontrar com a severidade do Senhor. Eu enterrei para me proteger. Talvez um dos maiores ladrões da multiplicação seja o medo. O medo, gente, nos convence. Presta atenção nisso que eu vou te falar. O medo nos convence que não perder já é o suficiente. De novo. O medo nos convence que não perder já é o suficiente. Tem muita gente que acha que vai chegar diante de Deus e dizer: Deus, todo feliz, está aqui, não perdi minha salvação. E Deus vai falar: o objetivo não era não perder sua salvação, o objetivo era multiplicar o que eu derramei na sua vida, se arriscando. Ele disse claramente em Mateus 16: aquele que tentar preservar a vida, perdeu, mas aquele que perder a vida em meu nome, achou. Porque o objetivo da vida do salvo é perder a vida, é viver agora, arriscando, porque multiplicar é arriscado, arriscando, para multiplicar o carisma que está sobre nós, o empoderamento do Espírito que há sobre nós. A grande mentira que o medo nos convence é que não perder já é o suficiente. Sabe, o medo prega isso para nós: não perder já é sucesso. Agora, Jesus está dizendo: não, você não pode entrar nessa. Por quê? Porque você está em missão. Porque aí eu entro no terceiro problema. O terceiro motivo porque nós não estamos multiplicando se chama preguiça, se chama acomodação. Porque quando eu creio nesse medo que me diz não perder é suficiente, eu sento em cima do meu dom, eu enterro ele e fico ali. E porque a minha pergunta é muito simples para você hoje aqui: esse cara que enterrou o dom, porque a Bíblia diz que o Senhor demorou para voltar, fez o que no resto do tempo? Viu Netflix, zerou as séries, zerou cada joguinho que você imaginar, sabia tudo de cor, as falas de Harry Potter. Por quê? Porque não estava empenhando a sua vida naquilo que Deus colocou para ele fazer. Quem está entendendo o que eu estou falando, cara? A questão dessa preguiça aqui é o que você tem que entender hoje. Crava isso no seu coração. Deus nos dá o dom. A responsabilidade do dom na nossa vida é de Deus, mas multiplicar é nossa. Não pense que você vai ficar igual uma samambaia e vai multiplicar. Isso se chama graça barata. Porque graça não é o oposto de esforço. Graça é o oposto de mérito. Ninguém tem mérito aqui porque é dom de Deus. Mas agora a gente se esforça para multiplicar e viver de maneira digna da nossa salvação. Ele derramou algo sobre a sua vida. Agora multiplicar
é uma responsabilidade nossa. Dom é potencial para, não significa que vai acontecer se você não se movimentar em relação a isso. Qual é o carisma de Deus que está sobre a sua vida? Gente, tem gente aqui dentro enterrando o dom de Deus. E você sabe do que eu estou falando, porque o Espírito Santo está gritando dentro de você. Você sabe que você tem uma habilidade dada por Deus, e você está enterrando. Eu não sei se você tem medo da opinião dos outros, eu não sei se você foi tomado por uma preguiça, uma conformidade, mas Deus está tocando o despertador na sua vida, dizendo: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de dentre os mortos, porque chegou a hora de você viver de forma intencional a vida que eu te dei. Chegou o tempo da gente multiplicar. Gente, vai requerer trabalho, vai requerer insistência, vai requerer persistência. Você vai ter que abrir mão de muitas coisas, vai ter que falar muito não, você vai ter que abrir mão de conforto, você vai ter que abrir mão de prazeres imediatos para multiplicar o que Deus colocou na sua vida. Talvez Deus chamou alguém aqui para escrever, por exemplo. Deus quer te empoderar de forma sobrenatural para escrever, seja artigo, seja livro, seja o que for. Ele quer te empoderar para isso. Agora, você tem que crer e agir em cima disso. Talvez Deus está chamando alguém aqui para abrir uma empresa. Deus quer produzir milhares e milhares, ou para que não dizer milhões e milhões de reais através de você, para cumprir uma missão. Agora você vai ter que crer e agir em cima disso. Qual foi o carisma que Deus colocou sobre você? Qual é o dom que Deus derramou sobre você? Que você precisa multiplicar. Sabe, essa parábola termina de uma forma muito surpreendente. Esse que multiplicou nenhuma vez, né? Esse que entregou só de volta um talento. Jesus fala assim, que o Senhor falou: tira dele esse um e dá para o que tem 10. Olha isso. Tira do que tem um e dá para o que tem 10. Mas Senhor, ele já tem 10. Mas para quem muito é dado, mais ainda será acrescentado. Mas para aquele que pouco foi dado, até o que tem será tirado. E quando eu estava gravando, um tempo atrás, eu estava gravando um podcast com a Eishla. Quem conhece? Cantora Eishla. E eu estava gravando com ela e tal. E a Eishla, ela pastoreia uma igreja, junto com o marido dela. Na verdade, eles estão participando de plantação de igreja. E só eu sei quão trabalhoso é plantação de igreja. Eles estão plantando igreja, ela canta, ela compõe, ela está produzindo um novo CD, e ela está cantando em várias igrejas. Eu fico olhando lá, em várias cidades indo, e aí ela me falou no podcast que está estudando psicologia na faculdade. Eu falei: Eishla, como assim você está no curso de psicologia? 5 anos de curso, toda noite, trabalho, prova, TCC, não sei o quê, como é que você está fazendo isso? E aí ela falou assim para mim: Douglas, deixa eu te falar uma coisa que eu entendi nessa minha jornada. Deus só chama a gente ocupada. Deus não olha alguém lá sem fazer nada e fala: é nesse que eu vou confiar o meu talento. Não. Cara, pode vasculhar a Bíblia toda. Toda vez que Deus chama alguém, esse alguém estava ocupado. Estava cuidando dos negócios do pai, como Eliseu. Estava cuidando das ovelhas, como Davi. Estava até matando o cristão, como Saulo. Mas está fazendo alguma coisa. Está ocupado. Era uma ocupação errada, entendeu? Mas preguiçoso, ele manda ir assistir as formigas. Olha o que ele diz: quem não trabalha não come. Quem não trabalha, que não coma. Entenda uma coisa, gente, hoje aqui em nome de Jesus, quando o assunto é trabalho e esforço, a Bíblia não é equilibrada. Você fala: não, mas Deus é o Deus do sábado. Isso, do sábado. 1 dia de descanso, 6 de trabalho. Então Ele criou a gente para trabalhar.
O meu pai trabalha até hoje e eu também trabalho, diz o Senhor. Deus criou tudo trabalhando, Ele nos chamou para isso, gente. Então levanta dessa cadeira, cara. Levanta dessa preguiça, levanta dessa morosidade, levanta disso, cara. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Nós precisamos trabalhar isso nos nossos filhos, gente. Nós não podemos criar filhos e filhas preguiçosos, preguiçosas. Nós precisamos revelar para eles o valor do trabalho. Nunca mais murmure de uma segunda-feira na frente dos seus filhos, em nome de Jesus. Mas fale para eles do valor, da dignidade do trabalho. O Tiago falou aqui na semana passada, mas eu quero falar novamente. A Val compartilhou comigo uma reflexão muito forte, cara, em relação a isso. Ela disse que ela estava fazendo um curso, e no curso eles falaram, olha, no passado, os filhos viam os pais trabalhando, porque o trabalho geralmente era no quintal de casa. O pai trabalhava ali no campo, o pai trabalhava com agricultura, trabalhava com animais, trabalhava fazendo algo artesanal, e os filhos estavam ali, logo se envolviam e começavam a trabalhar. Agora, hoje, os filhos só nos veem descansar. Quando a gente trabalha, a gente sai e vai para longe deles. Todo o contato que os filhos têm com a gente está descansando. O que eles aprenderam a fazer bem? Nossos filhos são mestres no quê? Em descanso. Você precisa de forma intencional criar uma dinâmica na sua casa para que os seus filhos aprendam o esforço, porque o dom vem de Deus, multiplicar é nossa responsabilidade. É nossa responsabilidade, é nosso esforço. Sabe, eu termino te dando um testemunho pessoal. Quando eu olho para essa lista, eu consigo identificar dois dons aqui na minha vida. 2 empoderamentos da graça sobre a minha vida. 2 dons de Deus em mim. Então, por exemplo, eu consigo enxergar aqui o dom do ensino. Então é isso que eu estou fazendo aqui agora. Estou ensinando. Eu estou compartilhando algo com você, na expectativa que você entenda o que eu estou explicando para você da Bíblia. Então isso é um dom que Deus me deu. Mas não se engane, gente. Não se engane, eu estou há pelo menos 14 anos fazendo isso. Não se engane, não foi bom a primeira vez que eu falei. Eu lembro a primeira vez que eu ministrei, a minha tia, a pastora Débora. E como nós somos gratos pela pastora Débora, esposa do pastor Rogério, né, que lideram ali a família debaixo da graça. Por quê? Porque ela colocava nós na fogueira. Ela via um talento ali surgindo, ela já colocava na fogueira. Aí um dia ela falou para mim: Douglas, você não dá a palavra segunda noite? Mas era segunda de manhã. Só que eu aprendi uma coisa com meu pai. Fala assim. Fala assim, depois você corre atrás. Se Deus colocou uma porta na sua frente, fala assim. Eu falei, eu dou. E aí fui correr preparar, né, alguma coisa. Aí preparei lá umas coisas que eu já estava, estudando da Bíblia ali, estava lendo a Bíblia e tal. E à noite fui pregar na segunda-feira, primeira vez. Aí fui pregar e aconteceu o que acontece com todos os pregadores do planeta que eu já ouvi falando sobre a primeira vez. Preparei um esboço ali, 40, 50 minutos. Em 15 minutos tinha acabado. Meu irmão, você não sabe o que é um desespero. Quando você olha para o relógio, tipo, o culto começou às 8h45 você acabou. Você fala, e agora? O que eu vou falar aqui? Falei, gente, é isso. Queria chamar a pastora Débora para orar uns 30 minutos pelo povo aqui. Porque eu sinto que hoje é oração que nós precisamos hoje. Que a pastora Débora sobe, meu irmão, e ela consegue, fala aí. A pastora Débora tem um dom de subir, pegar assim a sua pregação e deixar mais bonita do que foi, e já orar pelo pessoal, batismo com o Espírito Santo, cura, e já aconteceu ali. Ou seja, gente, eu sabia, eu tinha clareza dessa vocação, mas multiplicar era responsabilidade minha. Não se preocupe, não vai ser bom na primeira vez que você for fazer. Talvez não vai ser a primeira empresa que vai destruir. Talvez não vai ser os primeiros textos que vão impactar pessoas. Não se preocupe, você vai ter que lapidar e multiplicar o que Deus colocou na sua vida. Você vai ter que se esforçar.
com esse carisma. E aí eu fui ouvir pregação, eu lembro que eu ouvia tipo umas 2 pregações por dia, assim, e não só por causa do conhecimento, mas para ver como eles pregavam, como eles falavam, como eles se comunicavam. Hoje o tempo inteiro que eu vejo alguém se comunicando, eu estou analisando, eu estou vendo, eu estou aprendendo, para saber como que eu poderia servir ainda melhor com aquilo que Deus colocou na minha vida. E gente, eu saí falando sim para tudo. Onde me chamava eu ia para pregar. Por quê? Porque eu estava multiplicando aquilo que Deus colocou na minha vida. Porque a gente não pode enterrar o que Deus nos deu. Aí eu lembro que eu estava num culto como esse aqui, e eu estava com um papel e uma caneta, e eu comecei a fazer um brainstorm, né? Comecei ali a pensar em umas ideias tal, e aí me veio a ideia, Jesus Cop. Aí eu escrevi no papel, tenho o papel guardado até hoje. Escrevi assim, Jesus Cop no papel, imitar Jesus. Comecei a lembrar dos textos que falavam sobre imitar Jesus e tal. E aí eu falei, cara, isso aqui é muito interessante. E aí eu mostrei para uns amigos, e aí um amigo, Vagnão, falou assim para mim, ô Douglas, vamos fazer um vídeo. Prepara um vídeo lá, para a gente colocar no YouTube. Eu falei, beleza. Fui eu, você tem que ver, cara. Vai lá no fim, assim, olha o primeiro vídeo do canal. Hoje tem 900 vídeos no canal, então você vai ter que rolar bastante para baixo. Mas olha o primeiro, eu estou de social assim, gente. E eu falo, graça e paz. Não tenho barba, cara limpinha assim, cara. Falo tudo pausado, né? Fala aí certinho. Meu Deus, fui estragando um pouco também, viu? Não tem. E o primeiro vídeo, aí colocamos 300 visualizações, 500 visualizações, feliz da vida, que legal. Aí uns 10 comentários lá, poxa, fui abençoado. Eu falo, uau, que incrível. Gravei o segundo, gravei o terceiro, gravei o quarto, gravei o quinto, o 10º, 100, 200, 900. E gente, eu olhei, eu até fiz questão de olhar lá, nós estamos com 1,6 milhões de inscritos no YouTube. Cara, nós estamos com 1,4 milhões de pessoas no Instagram. Nós estamos com 1,2 milhões de pessoas no Facebook. A gente alcança uma média de 3 milhões de pessoas por semana. Mas um dia a gente abriu o canal. Um dia a gente abriu a conta no Instagram. Um dia a gente começou. E nós só simplesmente decidimos ser fiel com aquilo que Deus tinha colocado na nossa mão. Eu olhei lá o relatório para falar para vocês, nós estamos chegando a 100 milhões de visualizações em um canal de pessoas pregando a palavra. Não tem uma gracinha, não tem uma piada, não tem uma notícia sensacionalista para conseguir um clique. Não, é a gente pregando a palavra de Deus em cada vídeo, dizendo, você é uma cópia de Jesus, e 100 milhões de pessoas já assistiram algo ali. Por quê? Porque você está sendo fiel ao que Deus colocou na sua mão. Cara, nós vamos apresentar isso diante de Deus. Nós vamos colocar isso aqui diante de Deus e falar, Senhor, está aqui as nossas obras de ouro, de prata e de pedras preciosas que o fogo não vai consumir. O que você está fazendo com o dom que Deus colocou na sua vida? Sabe, foi muito interessante quando esse segundo dom veio sobre a minha vida, esse dom de liderar. E de novo, gente, não é algo que é óbvio. Por quê? Porque se a gente olhar de forma natural, eu não deveria ser o líder. Eu não deveria ser um líder, por causa da minha personalidade. Quando você começa a olhar para os líderes, e eu ando perto de alguns líderes, você começa a olhar para líderes, gente, eles são dominantes. Eles são sanguíneos. E eu sou completamente fleumático. Eu sou completamente tranquilo, da paz. Quando eu olho, a maioria dos líderes que eu converso, eles falam assim para mim, Douglas, eu tenho uma tentação muito grande de brigar com as pessoas. Douglas, eu tenho que me segurar para não dar bronca no outro na frente de todo mundo. Eu tenho que me segurar para não chamar atenção. Eu fico louco quando acontece não sei o quê e tal, é a tentação deles. A minha é o contrário, eu não consigo dar bronca em ninguém. Eu preciso me esforçar para falar, mano, tem que chamar a atenção do fulano. Chegam para mim e falam, ciclano lá está dando problema, a gente tem que chamar atenção. Eu falo, vamos dar um abraço. Muito mais gostoso. De acordo com a minha personalidade, não faria sentido eu estar liderando. Mas entenda, é um dom de Deus.
Não tem nem como eu falar, uau, que líder maravilhoso que eu sou. Não, é só minha responsabilidade multiplicar o que Deus colocou na minha vida. Se Ele me chamou para liderar, então eu vou ter que agora ler todo o livro que eu achar de liderança, conversar com todo mundo que eu conheço que lidera, assistir tudo que eu achar disponível sobre liderança e em todos os lugares aprender sobre liderança. Para quê? Para entregar para Deus esses talentos multiplicados e ouvir: servo bom e fiel. Você foi fiel que eu depositei na sua vida. Cara, o que Deus depositou sobre a sua vida? Qual foi o carisma que Ele colocou em você, que Ele está te chamando para desenterrar? Você lembra onde foi o buraco que você fez? Ele está te chamando para ir lá. Ainda dá tempo. Ele ainda não voltou e você ainda não morreu e está diante dele. Ainda dá tempo de você entregar para Ele multiplicado. Eu quero fazer 2 orações hoje aqui com vocês. Primeiro, eu quero orar para você que não consegue identificar qual dom de Deus está sobre você. Para você que tem essa dificuldade de olhar para si mesmo, para você que talvez até sofra com esse sofisma que eu comecei falando de eu não tenho dom nenhum, eu não tenho habilidade nenhuma, eu não sou bom em nada. Para que Deus abra os seus olhos para aquilo que está sobre a sua vida. Segunda oração que eu quero fazer é que Deus dê ousadia para você multiplicar. Deus te tire do medo, tire da distorção sobre quem Ele é e te tire dessa preguiça. Te tire dessa conformidade. Te tire desse conforto da vida boa. E te dê a coragem de encarar os desafios e os riscos de multiplicar o que Deus te deu. Vamos orar? Fica de pé comigo então, no seu lugar. Faz assim como sinal de receber. Deus quer distribuir dons, empoderar pessoas aqui no Espírito. Não vai ser de forma natural, como a Val começou falando, não é carne e sangue. É uma revelação do Pai, é algo do céu sobre você. De novo, você não vai poder se gloriar a partir disso, porque é Ele em você, é Ele agindo em você. Pai, eu quero orar pelos meus irmãos e as minhas irmãs hoje aqui. Espírito Santo, o Senhor conhece cada um aqui, e cada um aqui daqueles que nasceram de novo são feituras do Senhor, criados em Cristo Jesus para as boas obras, Senhor. O Senhor tem uma missão e um propósito para cada um aqui nessa casa, Senhor. E eu queria te pedir agora, começa a abrir os olhos deles para eles enxergarem o dom do Senhor, a graça do Senhor na vida deles, Pai. Vem, Senhor, e começa a dar clareza para nós, clareza dos carismas, mesmo que não seja óbvio, Senhor, mesmo que não nos afirmaram nisso na nossa infância, na nossa adolescência, Pai, mesmo que ouvimos ao contrário, eu quero te pedir, começa a revelar o teu dom, aquilo que o Senhor nos deu, Pai. Abre os nossos olhos, Senhor, renova a nossa mente aqui, Senhor. Coloca a mão na sua cabeça. Pai, eu quero te pedir todo sofisma, toda mentira, toda fortaleza mental que foi levantada, impedindo eles de enxergar o que o Senhor tem na vida deles, que caia por terra em nome de Jesus. O Espírito da liberdade, o Espírito da libertação, o Espírito Santo venha sobre a mente de cada um e nos dá a mente de Cristo, Senhor, e revela a nós o que foi depositado na nossa vida, Pai. Eu te peço, começa a distribuir dons aqui nesse lugar, Pai. Nós agora profetizamos dons do Espírito sobre a vida de cada um aqui, Senhor. Começa a distribuir, Senhor, conforme a missão e o propósito e a vocação de cada um aqui, Senhor. Começa a distribuir para que possamos servir uns aos outros, Pai. Exortar uns aos outros, edificar a Tua igreja, anunciar o Teu reino, revelar quem Tu és em toda parte, Senhor.
Pai, eu oro também agora por ousadia e coragem, Senhor. Em nome de Jesus, através do Espírito Santo, derrama sobre nós ousadia e coragem, Senhor. Assim como Paulo, falando a Timóteo, nos ajuda a vencer a timidez, Pai. Nos ajuda a vencer as mentiras, Pai, que nos seguram. Vem com ousadia e coragem sobre nós, Pai, para multiplicar o que o Senhor colocou na nossa vida, Pai. Senhor, eu clamo agora por ousadia na vida dos teus filhos, Pai. Por ousadia na vida das tuas filhas, Pai. Senhor, as mulheres aqui que foram massacradas, Pai, que foram, Senhor, machucadas, Pai. Senhor, as mulheres aqui que são escravas da opinião dos outros, que sejam libertas nessa noite, Pai, e empoderadas em Ti, para viver tudo que o Senhor sonhou para elas, Pai. Senhor, todo espírito do medo, todo medo que trava, todo medo, Senhor, que não deixa a gente prosseguir, que o Teu perfeito amor agora lance fora todo medo, Senhor. Vem, Senhor. Vem, Senhor. Senhor, os livros que precisam ser escritos, Pai. Pai, as empresas que precisam ser abertas, os projetos que têm que ser escritos aqui e executados, Pai. As faculdades que serão cursadas, Pai. Em nome de Jesus, começa a dar clareza e ousadia nesse lugar, Senhor. Pai, nós queremos ser fiéis. Senhor, nós queremos ser achados fiéis, Pai. Nós queremos ser achados fiéis diante do Senhor, Deus. Senhor, não nos deixe ser o servo mau e preguiçoso, Pai. Nós queremos ser os servos bons e fiéis. Nós queremos ser fiéis no pouco que foi depositado sobre nós, para entrar no muito do Senhor, Deus. Vem sobre esse lugar, Pai. Vem sobre esse lugar, Senhor. No nome de Jesus. No nome de Jesus, o servo fiel. Nós oramos, Senhor. No nome de Jesus. Amém. E amém. E amém. Pode aplaudir o Senhor aqui. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Tu és bom, Senhor. Tu és bom, Tu és bom, Tu és bom, Senhor. Tu és maravilhoso.